Meus amigos, que os bons espíritos nos amparem para o nosso estudo de hoje. Nós gostaríamos de fazer assim uma retrospectiva interessante sobre o que nós faríamos se fôssemos capazes de criar matéria orgânica. E com essa matéria orgânica, será que seríamos capazes de fazer um animal? Um cachorro, por exemplo. Vamos dizer que nós fôssemos muito competentes e acabássemos fazendo um animal e o colocássemos no mundo natural. E o que aconteceria? Esse animal que nós criamos morreria instantaneamente. Na melhor das hipóteses, a curtíssimo prazo. Por que razão? Porque faltaria nele uma coisa sem a qual não vivem os homens e os animais e até as coisas. Essa coisa chama-se instinto. Quando nós falamos do instinto, às vezes levamos uma pontinha de irreverência, porque não fazemos ideia do que é o instinto. O instinto é uma das provas da existência de Deus. Não há nada mais fantástico em a natureza que não seja o instinto. E é esse o nosso assunto de hoje. Através do instinto, que é aquele dileto amigo que nos ajuda a conquistar a nossa sobrevivência e que não erra nunca. Mas não é só conquistar a nossa sobrevivência. Há um aspecto que a mais das vezes passa batido. Poucas pessoas, a não ser os nossos tutores espirituais, que chamam a nossa atenção para esse aspecto. Há um detalhezinho assim que nós, estudiosos da vida espiritual, jamais podemos esquecer. É da mais alta importância, da mais alta significação. O instinto, ele nos faz cumprir o nosso papel no contexto universal. Vejam só, amigos. Imaginem uma grande orquestra sinfônica. Uma grande orquestra sinfônica tem ali músicos, instrumentos e o maestro. O maestro é aquele sujeito que tem, assim, a audição de um morcego. Não conheço animal com uma audição melhor que a do morcego. Nós, seres humanos, conseguimos ouvir de 60 a 17 mil ciclos por segundo. O cachorro consegue ouvir 50 mil ciclos por segundo. O morcego consegue ouvir 300 mil ciclos por segundo. Então, o ouvido do morcego é um radar perfeitamente definido. O maestro de uma grande sinfônica tem que ter uma audição. Claro que é uma brincadeira, porque nunca um ser humano teria a audição de um morcego. Mas o maestro, ele consegue selecionar os sons, os acordes, tudo aquilo de uma sinfônica. Agora imaginem os amigos que, de repente, uma rebelião entre os músicos e cada um começasse a tocar o que bem entendesse. E os instrumentos também. Vamos dizer que os instrumentos ficaram com opinião pessoal e ficaram fazendo uma porção de gracinhas. Ora, música é um conjunto de sons harmônicos, nos diz a física.
e uma porção de ruídos não harmônicos, onde não há harmonia, não há música. Então aquela orquestra é um desastre. Isso serve só como um simbolismo para nós entendermos o contexto universal. Cada elemento na vida cósmica, vamos deixar o universo para pensar só no nosso formoso planeta Terra, que foi feito com tanto capricho, né? O primeiro astronauta lá de cima, ele olhou e disse, poxa, a Terra é azul. Pela primeira vez viram que a Terra era azul. Pela primeira vez o homem encarnado, o cidadão terrestre, via a Terra do espaço sideral e disse que a Terra é azul. Que coisa linda é a Terra. Nós olhamos assim nos mares, o céu azul, as noites estreladas e as noites de lua cheia, que coisa linda, né? Sobre o mar, sobre os rios, maravilha. Mas tudo isso, amigos, obedece a uma harmonia e cada elemento, seja o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal ou o reino nominal, precisamos desempenhar um papel. Nenhum dos habitantes deste contexto pode ser aquele instrumento desarmônico da orquestra. E para isso, nós caímos o queixo. Deus nos deu instinto. Por exemplo, falar do instinto materno. Ninguém precisa dizer à mulher que ela assuma o filho que gerou. Ela assume naturalmente. É o instinto materno. O homem que precisa ir às lutas da vida para ganhar o sustento da família, ninguém precisa dizer isso, ele já nasce sabendo. O homem no seu papel e a mulher no seu. Peço aos amigos, quando tenham um tempinho, pegue o Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, e lê o capítulo 19. Lá Jesus diz, desde o começo Deus os fez macho e fêmea. Então ambos têm características próprias. Aí nós dizemos, é o instinto. Quando nós falamos em instinto, estudamos esse tema, nós ficamos assim, embevecidos com a sabedoria divina. Meus amigos, basta o instinto, estudarmos o instinto, para nós dizermos, aí está uma das provas inquestionáveis da existência de Deus. Porque nenhum homem seria capaz de criar um instinto. Se você fosse capaz de criar matéria orgânica, que é muito complicado, capaz de construir um cachorro com essa matéria orgânica, porque você teria que quebrar essa matéria em muitas características especiais. Porque os cachorros que nós conhecemos, eles têm pelo, eles têm ossos, pulmões, coração, pele, que vai por aí afora, rabinho para balançar assim para o dono. Então, matéria orgânica, para construir tudo isso, precisa muita competência. E ainda tem mais. Tá aqui, o cachorro está pronto. Aí você teria que ter aquele toque de Midas, de dar assim, um peteleco, um cocorote na cabeça do cachorro, e ele ganhar vida. Nós não somos capazes sequer de definir vida. O que é a vida? Todas as definições do que é a vida são subjetivas, inconclusivas, incompletas e nos deixam a desejar. Então nós passamos a admirar muito mais a Deus quando meditamos, pesquisamos sobre o instinto, quedamos as nossas almas de joelho em homenagem ao Criador, e aí entendemos porque Jesus, e só Jesus,
chamou Deus de Pai. Nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum estudioso, nenhum sábio da antiguidade lembrou-se de que Deus é o nosso Pai eterno. Aquela inteligência cósmica que plasmou a vida cósmica e a nossa própria vida e colocou em nós o instinto para que nós saibamos, cada um de nós, meus amigos, até os minerais. No começo da vida planetária, o Pangeia era um grande continente que se bifurcou, se partiu. Você recorte o mapa da África e recorte o mapa do Brasil e você vê que o Nordeste brasileiro se encaixa perfeitamente no Golfo da Guiné. E aí nós vemos que esses dois continentes, ao longo dos muitos milhões de anos, se separaram. Então há um instinto no próprio reino da natureza, no próprio reino mineral. Cada camada geológica tem uma forma, pensamento, conduzindo a sua função planetária, a sua função geológica. Os reinos vegetais, nós olhamos o mundo vegetal, que maravilha das maravilhas. O reino animal, cada elemento na vida animal cumprindo o seu papel. O beija-flor vai beijar as flores, e as abelhas vão produzir o mel, a cera, e vai por aí. Os leões na savana evitam que a população dos gnus ultrapasse muitos milhões. E eles dão a sua contribuição. Para nós, chocante, a caça da leoa nos abates para alimentar o bando de leões. Então, meus amigos, só Deus, só a inteligência divina para criar esse princípio harmônico para a orquestra da nossa vida planetária, do nosso mundo natural, no qual nos incluímos nós, os homens. Nós vimos do berço, atingimos a idade adulta e passamos para constituir família, procriar. É o instinto. A mulher assume o filho que a vida coloca nos seus braços e nós dizemos é um instinto materno. Aí eu pergunto, meus amigos, o que é um instinto? As definições são sempre incompletas. Onde estão os órgãos do instinto? Onde ele se situa? Ele é aquele nosso grande, mas transparente amigo que não erra nunca. Quando nós seguimos as diretrizes dos nossos instintos, nunca erramos. O Matuto diz que o instinto é Deus em nós. Nós não precisamos pensar para o nosso coração bater. Não precisamos pensar para os nossos pulmões respirarem. Não precisamos pensar para que o suor umedeça a nossa testa nos instantes de muito calor, numa proteção natural. E que nós temos essa coisa chamada sobrancelha, que é uma calha. O suor desce pela testa e não invade os olhos, que são órgãos importantes, órgãos nobres para a nossa vida. Então a sobrancelha joga o suor pelo lado. E os olhos estão dentro de uma cavidade óssea para proteção. Quando a gente cai, bate com a cara no chão, rompe o supercílio, que sangra muito porque é uma região muito vascularizada. Então, meus amigos, quais maravilhas a natureza nos dá. Não precisamos pensar para que as células velhas sejam lançadas fora
e que novas células sejam colocadas em substituição, tudo dentro de um automatismo majestoso. A beleza feminina é um dos truques da natureza para a continuidade da espécie. O elemento masculino fica boquiaberto, encandecido, como diz um adulto com os 4 pneus furados, quando vê a beleza feminina. Mas a natureza controla, falamos em controle de natalidade, porque o planeta não suporta tanta gente, mas aqueles pensadores siderais deram ao elemento produtivo, que é a mulher, a produção da puberdade à menopausa. Porque se ela produzisse até os 70, 80 anos, em lugar de 7 bilhões de habitantes, nós teríamos 14. E não haveria agricultura capaz de alimentar 14 bilhões de habitantes nesta bola singela que flutua aí no cosmos. Meus amigos, tudo aquilo que nós não podemos fazer, fazem-no os nossos tutores espirituais. Nós, cidadãos terrestres, não temos condições ainda de compreender a inteligência desses espíritos sapientíssimos que dirigem a vida cósmica. Parece que é só por acaso que a bola chamada Terra fica aí girando em torno do Sol. Como ela consegue se manter a distâncias tão exatas dentro de variáveis previstas, numa equação que o mais possante computador deste mundo seria incapaz de produzir, de realizar? Porque existem, dizem-nos os sábios espirituais, esses espíritos possuem o poder de um magnetismo inteligente. Então eles estabelecem regras e as forças controladoras dessas regras mantêm a estabilidade do universo. Isso vale para o nosso planetinha Terra. E a sua luazinha que fica girando em torno da Terra, sempre com a mesma face voltada para a Terra. E não é por acaso. Há razões técnico-científicas para que ocorra este fenômeno. Então, meus amigos, tudo está sob a tutela de seres que nos amam com grande profundidade. Nós vamos andando por uma calçada da rua levando uma criança. Adiante, precisamos atravessar a rua, o que nós fazemos? Vamos até a faixa de pedestre, esperamos o sinal fechar, não esquecemos de dar a mão à criança e atravessamos a rua. É a tutela nossa sobre a criança por amor. A mesma coisa são esses espíritos grandiosos que velam por nós. Então eles dão a nossa liberdade de ação, porque sem ela nós não teríamos o mérito. Nós precisamos construir o nosso engrandecimento espiritual à custa de duras lutas, dos nossos esforços pessoais. E esses gratíssimos irmãos mais velhos, que estão lá na frente, onde nós também chegaremos no futuro, é só uma questão de tempo. Passo a passo, nós vamos conquistando os novos valores até chegarmos à vida perene na espiritualidade. Por ora, precisamos reencarnar na Terra para cumprirmos missões de aprendizado e de resgates espirituais. Mais na frente, nós nos livraremos das reencarnações compulsórias, para só voltar à Terra quando
pretendermos executar uma grande missão, como foi o caso de Jesus, como foi o caso daqueles notáveis apóstolos que nos trouxeram as memórias do cristianismo, e daqueles outros grandes heróicos missionários de todos os tempos da vida planetária. Diz-nos Emmanuel, de que não passa um século sem que um grande espírito venha conviver com os homens. E, meus amigos, é justo por isso que nós, espíritas mais velhos, ou melhor dizendo, menos jovens, é mais doce, né? Que nós, espíritas menos jovens, tanto falamos de Allan Kardec. Meus amigos, Allan Kardec foi aquele espírito, aquela alma estelar que serviu de instrumento aos espíritos celestes para a materialização da doutrina espírita na Terra, que nas tradições do mundo espiritual é chamado de cristianismo redivivo, porque os homens fizeram do cristianismo lindas solenidades, paramentos, festividades, aplausos, louvores, quando na verdade o cristianismo é uma escola educativa. Jesus, para nós, é o mestre. E o que faz o mestre? Ensina. O mestre educa. Então Jesus veio nos trazer o ABC da espiritualidade superior, numa linguagem própria daqueles tempos primitivos do judaísmo. Então, meus amigos, eu convidaria aos irmãos aqui presentes para compilarem no Livro dos Espíritos, os capítulos 73, 74, 75 e 75A. Nós dissemos das formidáveis dificuldades de definirmos o que é instinto. O que é o instinto? O instinto é o instinto. É como o mineiro diz. O que é o uai? O uai é o uai, diz o mineiro. Definir o instinto é tarefa das mais difíceis, mas nesses 3 ou 4 parágrafos, os espíritos celestes, na obra de Kardec, nos demonstraram a sua grande sabedoria em umas poucas linhas definir o que é instinto. E se alguém dissesse, mas que foi uma pessoa muito inteligente, meus amigos, se você convidar um ou alguns pensadores para escrever algo sobre o instinto, eles compilarão vários tomos. E os espíritos conseguiram, em 3 ou 4 parágrafos, e como? Através da pena de Júlia Bodin, que era uma menininha de 12 anos de idade. Eu vejo aqui algumas pessoas com mais de 12 anos, parece que sim, com mais de 12 anos. Escrevam alguma coisa sobre, definam o instinto, para ver se é fácil. E aquela menininha de 12 anos, com a sua mãozinha escrevendo, ela era canhota, mas psicografava com a destra, que já era muito estranho, e assinava o Espírito da Verdade. Então conseguiu, em alguns poucos parágrafos, definir aquilo que nem toda a ciência do mundo consegue definir. Então, resumo, os espíritos disseram o que transmitimos nessa noite. O que é o instinto, senão uma inteligência sem pensamento, sem raciocínio?
é um automatismo inerente aos filhos de Deus de todos os reinos da natureza. Se o nosso continente sul-americano é uma imensa rocha flutuando sobre o magma, que nós não conseguimos compreender, e que continua se movimentando a espaços mínimos a cada ano, e obedecendo a uma força pensamento, a um contexto magnético cujo poder não conseguimos entender, para servir aos filhos de Deus. Então, o planeta terrestre é um grande corpo animal a sustentar como cavaleiros os habitantes da terra, os homens, para que eles tenham a chance de se desenvolverem espiritualmente. E é por isso, meus amigos, que às vezes nós temos pena daqueles que não compreendem a reencarnação e até a combatem. Se a alma humana, através de várias encarnações, pode melhorar seus sentimentos, desenvolver sua inteligência, resgatar seus erros passados, onde fica o religioso profissional, vendedor de salvações, de louvores ao Senhor? E esses seres extraordinários que fizeram um planeta todo instinto para propiciar a todos nós aqui voltarmos quantas vezes se façam necessárias para a emancipação da nossa alma. Eles são aqueles tutores, como falamos daquele adulto que caminha pela calçada com uma criança e vai atravessar a rua dando-lhe a mão. Assim somos nós, as crianças espirituais, que esses sábios de todos os matizes, desde os que se nivelam conosco, aqueles engenheiros cósmicos que constroem as galáxias para a vida, a habitação, o desenvolvimento dos filhos de Deus, que não cessa de criar. Então, meus queridos amigos, nos diz a pena de Julia Baudin que o instinto é um pensamento sem raciocínio, dentro de um automatismo que nos ajuda a conquistarmos, provermos as nossas necessidades. Nos diz ainda, na pergunta 74, que é impossível traçar uma linha divisória. Até aqui é instinto, daqui para lá é razão. Embora nós possamos examinar alguns fatos como racionais e outros como instintivos, aquele desejo, sempre falamos da mulher-mãe, aquele desejo da mulher em ter filhos, em dar à luz, em continuar a espécie, é um instinto materno que habita no coração feminino, do berço ao túmulo. Ainda nos diz aquela Julia Baudin, com aquela sua pequenina mãozinha escrevendo em francês. Imaginem vocês que aquela menina escrevia francês tão bem, inspirada pelo Espírito Verdade, que não é outro senão o próprio Cristo, de que passem os tempos, desenvolva-se a razão, o instinto se arrefecerá, mas nunca desaparecerá. Eu já vi pessoas dizerem, não, quando a nossa inteligência estiver muito desenvolvida, o instinto vai desaparecer. Não é verdade. Ele não desapareceu das rochas porque eles são uma ideia, pensamento, num magnetismo que não conseguimos compreender,
para que as massas telúricas mantenham a constituição planetária para servir os filhos de Deus. Meus amigos, a obra do universo é em função de nós. Nós vemos na Semana Santa aqueles quadros grotescos da chamada Paixão de Cristo. Um homem de madeira cheio de chagas, espinhos, em faces horríveis, e chamam aquilo Paixão de Cristo. Meus queridos amigos, a paixão de Cristo somos nós. Jesus é uma alma que nós não conseguimos entender. As suas dimensões, as suas grandezas vão além do nosso entendimento, mas ele recebeu da inteligências cósmicas aqueles seres recém-nascidos, recém-criados por Deus, que os colocou na mão de Jesus. E como a mulher que volta da maternidade com aquele entezinho frágil nos braços e que dá a vida por ele, recebe dele as bofetadas e continua amando, assim são as mães. Difícil definir o amor de mãe, porque esse amor que está no coração das mães é que dizem, não há maior amor do que o amor de mãe. Não é verdade, porque amor ainda maior é daquele que colocou o amor no coração das mães. Então Jesus nos recebeu e há de nos devolver a Deus como cidadãos cósmicos. Ele foi o arquiteto cósmico que edificou o planeta terrestre com toda uma pleia de espíritos construtores siderais que ajudaram o mestre a plasmar o nosso formoso planeta terrestre, que visto de fora descobrimos que é azul. A Terra é azul, que é a cor da beleza, das alvoradas, de todos os instantes, quando vemos os pássaros voando nos céus, na beleza do azul. Então, meus amigos, essa massa planetária foi colocada à nossa disposição e Jesus só dará por encerrada a sua missão quando nos devolver a Deus como almas siderais, como espíritos livres dos mundos físicos, para seguirmos os nossos aprendizados cósmicos e trabalhos inimagináveis do dias odiernos. Então, meus amigos, quando falarmos sobre instinto, estamos falando sobre Deus em nós, porque só essa definição é aquela força que nos dirige na direção positiva para o engrandecimento da vida e de nós próprios. Então, meus amigos, convido os companheiros a pegarem em casa o Livro dos Espíritos e lerem as perguntas 73, 74, 75 e 75A. E que ninguém me diga que aquilo foi obra de Júlia Bodin. O que os filósofos gastariam tomos para definir o instinto, aquela menininha de 12 anos, sob a pena dirigida pelo Espírito Verdade, conseguiu em 4 parágrafos. Agradecemos aos espíritos amigos pelas inspirações da noite. Jesus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.